Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Então, hoje venho-vos falar de 3 livros que li durante o mês de junho. 2 deles são um bocadinho difíceis, vão ser difíceis para mim de falar, mas porque eu também não quero me alongar nas opiniões, mas eles são, um deles é por ser um livro grande, o outro é por ser um livro complexo, mas pronto, sem mais demoras, então eu vou começar a falar. O primeiro é o Anomalia, de um autor que, se eu não estou em erro, é francês. Agora não me recordo o nome, eu não tenho o livro comigo, vou deixar aqui o card. Então, eu quando recebi este livro, confesso que fui a editora, Presença, que me enviou, e confesso que quando li a sinopse e vi a capa, fiquei, uau, isto vai ser fantástico. A capa é uma das capas mais lindas que eu vi nos últimos tempos, e a sinopse suscitou-me logo imensa curiosidade porque parecia-me ser um thriller. Entretanto, comecei a ler, basicamente logo que ele chegou a casa, comecei a ler. No entanto, bem, quando eu comecei a ler, eu estava a gostar do livro. O livro começa com a descrição da vida de vários personagens, muitos personagens, e para mim, por acaso, não fui confusa. Eu li algumas opiniões de pessoas que disseram que acharam que essa parte foi confusa. Para mim, pelo contrário, para mim essa parte não foi confusa, foi bastante interessante, porque eu gosto de ler sobre pessoas e sobre a vida das pessoas, e portanto para mim essa parte não foi de todo aborrecida, muito pelo contrário, foi a parte do livro que eu mais gostei. Só que depois o livro começou a enverdar por outros caminhos e eu fiquei muito confusa. Então, basicamente, este livro, como eu já referi, vai contar a história de muitos personagens, vários personagens, que no fundo nós vamos acabar por descobrir que estão, ou seja, conforme vamos lendo logo nos primeiros capítulos, que são dedicados a cada uma dessas personagens, nós aí já percebemos que estas pessoas têm as suas vidas interligadas de alguma forma, seja ela mínima, e então nós a partir daí vamos ver então de que forma é que a vida destas pessoas estão interligadas, ok? Eu não vos quero dizer muito mais porque na verdade na sinopse não diz muito mais, e este é um livro bastante complexo em que, na minha perspectiva, é difícil de falar dele porque qualquer coisinha que a gente diga vai ser spoiler, portanto não posso dizer mais. No entanto, o que é que eu achei? Então, como eu estava a dizer, achei o livro comecei a achar ele bastante confuso. Depois começaram a surgir coisas no livro que me deixaram com o pé atrás, porque não é o género de livro que eu gosto de ler. E quando eu digo isto, estou a querer dizer o quê? É que quando eu comecei a ler, eu achava que o livro era um thriller. Ele, aliás, está a ser vendido como um thriller, mas na minha opinião aquele livro de thriller não tem nada. Na minha perspectiva, aquele livro é um livro de ficção científica. Eu percebi a mensagem do autor foi no fundo que nós, enquanto leitores, percebamos que a nossa vida pode tomar vários rumos e que todos nós podemos ter vidas secretas que não fazemos ideia que existem, coisas deste género, mas para mim o livro não deu, foi bastante confuso, e depois, lá está, quando começou esta parte da ficção científica, para mim então não deu mesmo, porque eu não gosto nada mesmo de ficção científica, ok? Portanto, este livro para mim foi apenas 3 estrelas. Como vos disse, gostei da parte inicial, de conhecer todas estas personagens diferentes, as suas vidas diferentes, gostei bastante dessa parte, mas no entanto depois com o desenrolar da história aquilo começou a ser bastante desmotivante para mim, e então não deu, acabei mesmo por apenas dar 3 estrelas. Então, o outro livro que eu vou-vos falar é o livrinho que nós escolhemos para ler durante o mês de junho, da Jodi Picoult, que foi o Terra de Espíritos. Eu estava muito curiosa para ler este livro. A Dora, nem por isso, ela nem queria colocar este livro no projeto, mas eu estou entusiasmada para ler todos os livros da Jodi Picoult que já foram publicados em Portugal. Portanto, se este projeto tiver que durar mais 1 ano ou mais 2 anos, eu vou estar aqui para continuar a ler Jodi Picoult. Mesmo que a Dora não queira, mas eu vou acabar por obrigá-la, não importa. Então, de que é que este livro nos fala? Este livro vai contar a história do Ross. O Ross é um caçador de fantasmas, basicamente é isto o trabalho dele. E como é que ele enveredou por este caminho? Ele enveredou por este caminho depois da sua namorada, do grande amor da sua vida, ter morrido num acidente de carro.
Ele ficou completamente sem rumo na sua vida depois de perder o seu amor e tentou o suicídio, creio que foram 2 vezes, se não estou em erro, e então depois ele acabou por enverdar por este caminho dos fantasmas porque ele queria tentar entrar em contacto com o seu amor, com o amor da sua vida. É aqui que depois nós vamos conhecer em que pé é que a vida do Ross está. Ele vai para a cidade onde vive a sua irmã é divorciada e tem um filho com um grave problema de saúde. Nós assim depois já vamos conhecer a história também da irmã aqui do Ross. Depois é muito interessante porque ele vai chegar aqui a esta cidade. E aqui nesta cidade está a haver um problema que é uma casa muito antiga que havia ali. Diziam que a casa estava amaldiçoada e quando o dono, que estava quase a morrer, quis vender a casa, aliás assinou o contrato para a venda da casa, começaram a acontecer coisas inesperadas e super estranhas na casa, e não apenas na casa, mas também em toda a cidade e na vida das pessoas da cidade. E então é aqui que entra novamente o Ross e ele vai tentar descobrir o que é que se passa, se realmente é um fantasma que está por trás disto. Deixa-me ver, estava aqui a ver na sinopse o que é que eles dizem. Pronto. Bem, eles na sinopse dizem que esta casa está situada num terreno ancestral de índios, um cemitério de índios, mas isto depois vai haver aqui, este livro é muito complexo. Porquê? Eu não vou-vos falar mais do que é que fala o livro, porque vocês aí já conseguem perceber. É basicamente uma terra que está amaldiçoada e o Ross vai tentar perceber o que é que ali se passa. Mas depois nós aqui temos vários personagens, muitos personagens, então o livro no início é aquele início muito lento e bastante confuso outra vez, porque são muitos personagens, então para a gente estar ali a ligar eles todos e não sei o quê, então é um bocado confuso e o desenrolar do livro é bastante lento. No entanto, eu, como gosto deste género de temas, eu adoro tudo o que tem a ver com terror, filmes de terror, livros de terror, eu adoro, e então eu gostei especialmente deste tema e para mim estava a ser bastante interessante. Mas e então, este livro tem um tema bastante profundo, que por acaso eu vi agora que eles dizem na sinopse, e portanto eu também vou dizer. Então, ela vai pegar aqui numa história, numa parte muito obscura dos Estados Unidos, que eu não tinha conhecimento e gostei de saber, que foi um projeto que houve nos anos 30 chamado Projeto Eugénico. Ou seja, mas também aqui não diz o que é este projeto, portanto eu também não vou dizer. Mas é um projeto que eu vos posso dizer para vos dar assim um bocadinho de curiosidade. É um projeto que tem semelhanças com o Hitler e com a Segunda Guerra Mundial. E eu não vou dizer mais nada. Mas foi uma coisa que realmente aconteceu, é verídica. Eu não sabia, não tinha conhecimento, gostei muito de conhecer isto e ela pegou neste projeto e estive aqui a explorar. E depois, claro que ela meteu ali pitadas de romance pelo meio. O romance não é assim muito explorado, mas está presente. E no geral, eu adorei o livro, foi mais um livro fantástico da Jodi Picoult. Vocês já devem ter percebido que eu sou uma grande fã da Jodi Picoult, senão obviamente que eu já tinha deixado este projeto a meio. De qualquer das formas, estou a gostar imenso deste livro, eu estou a gostar imenso deste livro, imenso deste projeto. Este livro foi mais um livro fantástico da Jodi Picoult. Não vou dizer que é dos melhores livros dela, porque não é, mas mesmo assim gostei bastante. É um livro diferente da Jodi e eu dei-lhe 4 estrelas. Ok? E então agora vou falar aqui de um livrinho de uma autora portuguesa muito querida, das nossas redes sociais, que é a MJ Ferry. Vou falar-vos então do Aquaria. O que é que eu achei do Aquaria? Então, basicamente o que é que este livro nos fala? Este livro vai contar a história de uma jovem de 17 anos, a Arabella, que perde o seu avô. E ela com os pais vão para o Brasil, porque foi lá que o seu avô morreu, e elas vão para lá para tratar das coisas do funeral, etc. E vão tirar umas miniférias para ficar lá no Brasil. E é nestas miniférias que a Arabella cai num rio brasileiro e vai ter um mundo subaquático que se chama Aquaria. E
é aqui que neste submundo ela vai conhecer vários personagens, vários amigos, vai fazer muitas amizades e vai conhecer o Kay. O Kay é um rapaz que tem como é que eu digo? Agora fugi uma palavra. Que tem vai ter oi, agora estou mesmo gaga, não me consigo lembrar da palavra. O Kay vai ser uma pessoa muito importante na vida da Arabella, ok? Então, a Arabella, obviamente, como vocês devem imaginar, quando chega a este mundo fica completamente perdida, porque o quê? What the fuck? Temos um mundo subaquático debaixo do oceano, debaixo do oceano tem um mundo completamente diferente deste que vive cá em cima, com pessoas como nós, com energias diferentes, com comidas diferentes, enfim, com coisas fantásticas. E então a Arabella vai estar aqui, nos primeiros dias vai estar completamente perdida, porque ela não sabe o que é que faz ali, enfim, e é tudo novo, é tudo emoções novas, e depois tem ali o Kay, que faz o coração dela palpitar, e portanto vocês já estão a ver. Então, basicamente, este livro é um young adult, ou seja, um YA, é um livro juvenil, vamos pôr desta forma, é um livro juvenil. A Arabella tem 17 anos, o Kay tem 20, e este livro vai se centrar aqui na história, então, da Arabella. Porque é que ela foi escolhida para ir para este mundo, para o Aquaria, qual vai ser a importância dela para este mundo, qual vai ser a relação dela com aquelas pessoas todas que estão ali no Aquaria, e qual vai ser a importância dela ali. Porquê? Porque também o Aquaria está a passar por uma fase muito difícil, aquele mundo está a passar por uma fase muito difícil porque eles estão a ser atacados por uns inimigos e a Arabella vai ter um papel importante ali naquele mundo. Então, o que é que eu achei do livro? Eu gostei imenso deste livro. O livro, quando se começa a ler, não se consegue parar. Ele é daqueles livros, ele é muito fácil de ler para já, a escrita é muito acessível, é uma escrita bonita, acessível, simples, é uma escrita que poderia ser... eu olhava para este livro e eu dizia que era uma escritora estrangeira, nem dizia que era portuguesa, nem nada disso, porque não tem nada a ver com o género de livros portugueses que nós vemos publicados cá. Depois é fantasia, obviamente. Eu adorei este livro, achei ele fantástico, ele lê-se muito bem, como eu disse, como eu estava a dizer. Os primeiros capítulos são mesmo vorazes, a gente não consegue parar porque a gente quer saber o que é que vai acontecer a ela e depois a gente quer saber o que é que aconteceu aos pais dela que ficaram na superfície e a gente depois acontece uma coisa e a gente quer saber o que é que vai acontecer a seguir, ou seja, estão sempre a acontecer coisas, então é assim entusiasmante o livro, o enredo prende-nos. Depois tem os personagens que são interessantes. Confesso que a Arabella houve um ou outro momento que me irritou, que deixou-me assim uns nervos, assim, coisa, que eu gostaria que ela tivesse tido outras atitudes, mas pronto, ela também tem 17 anos, é preciso entender isso. Depois, o Kay, eu gostei do Kay, houve ali algumas coisas no Kay da relação dela com a Arabella que eu achei um bocadinho tóxico, mas eu depois tento sempre que eu penso nisto, isto é um bocado tóxico, isto não devia estar a acontecer, só que depois eu penso, bem, ela tem 17, ele tem 20 anos, acabaram de entrar na adolescência. Quer dizer, não se pode esperar muito mais deles. Nós também, quando tínhamos 18, 19, 20 anos, fazíamos cada borrada e dizíamos cada tontice, portanto, é compreensível. Mas, o que é que eu quero dizer mais? Quero dar os parabéns à autora. É um livro fantástico, estou muito curiosa para o segundo volume, porque o final, enfim, não vou falar do final, mas claro que quero já o segundo volume e muitos parabéns, MJ Ferry, espero que o teu livro seja um grande sucesso e que nos possas trazer o segundo volume muito depressa, ok? Espero que tenham gostado das minhas opiniões, que não tenham sido muito confusas, vocês depois colocam aqui em baixo para isto andar mais depressa, metam no 2, vocês veem este vídeo num instantinho. E pronto, é isto, vou ficar a aguardar pelos vossos comentários para saber se vocês querem ler algum destes livros, se já leram, se estão curiosos, se não estão, digam que eu vou gostar de saber, ok? Um grande beijinho, até ao próximo vídeo. Tchau!